Cristãos maduros pegam o sofrimento e veem como Deus está aperfeiçoando sua fé. E os cristãos maturos ainda não têm essa visão, né? Não é fácil, né? Ainda mais para alguém, um casal que sempre quis, né? E que planejou e que sempre quis, né? E que Deus mandou ali tão rápido, tão cedo, né? E na mesma rapidez que veio, o Senhor também levou, né? E no caso, foi descoberto o que que era, ou vocês ficaram sem resposta mesmo? Não, foi no dia do óbito, na verdade, ele teve houve um espalhar de sangue nos órgãos dele, né? E aí houve ali Uma hemorragia. isso, isso. Gerada pela bronquiolite, que ele tava. O princípio inicial foi a bronquiolite, que era o quadro viral, que acabou atingindo o sistema sanguíneo dele, e a causa do óbito foi dada justamente por esse espalhar da. Como é que ele. Eu não lembro agora. Sepse. Sepse. Intravascular, que ele deve Ah, falar. então, entendi. Então E a passou sepse- pro sangue, né? E a sepse é assim, né? Não é fácil de identificar uma sepse, porque existe arritmia, né? Mas mesmo quando eles iam até o José para tentar identificar, eles não conseguiam. Muito pequenininho, um bebezinho não Não sabe nem... conseguiam. porque a sepsia, quando a pessoa consegue falar o que tá sentindo, é uma coisa. Mas quando um bebê, quando... Não conseguiam reconhecer ali os batimentos, ele ficava geladinho, mas era difícil de identificar. Alguns achavam que era salto de desenvolvimento, né? Então era difícil mesmo identificar. Sabe? E sepsia assim, você precisa identificar o quanto antes quanto para você antes. fazer o tratamento rapidamente, né? E com José não foi o caso. Uhum. Nossa. E no caso, cadê? Olha ali, olha, tá aparecendo, ó. Tá aparecendo ali na tela o José. É o José, né? Foi a postagem que eu fiz. Olha lá que legal. Para Jesus tudo se entrega. Olha que legal. Olha só, para Jesus tudo se entrega. Que legal. Legal, fantástico. Fantástico. E no caso, né? Como é, né, para vocês, como foi, né, para vocês aí lidar com o luto, né? Lidar com esse luto, porque é uma perda, né? Perda complexa, Significativa. bem significativa, né? Querendo ou não, vocês eram recém-casados. Tem vários fatores envolvidos aí, né? Recém-casados, no início do casamento teve um filho, queriam muito ter um filho, né? Fizeram tudo para tentar, né, saber e salvar, né, a parte de vocês, né, que podiam fazer, vocês fizeram, né? E mesmo assim o Senhor levou. Né? E como foi lidar com o luto? Não é fácil, né? O luto, ele é muito difícil porque, primeiro, é alguém que você ama, né? E um bebê, você carregou 9 meses, você sonhou com aquele nascimento, você ficava amamentando todo dia, né? Olhando o rostinho e beijando e cheirando e sonhando que seria um grande instrumento, uma flecha de Deus, né? Então, acho que primeiro é essa questão do afeto e de você ter um afeto por alguém, de você ter carinho e tudo mais, quando você tem uma separação, isso dói muito, porque nós não fomos preparados para a morte, né? A gente sabe que Deus ele nos preparou para a eternidade, para estar junto dele, né? E dói bastante. Então, nesse primeiro início, quando eu vi o meu filho ali, deitadinho, já sem vida, eu tinha certeza onde ele estava. Então, naquele momento, eu sabia que o José, aquilo era o corpinho dele. Mas o espírito dele, a alma dele, ele estava em outro lugar com Cristo. Então, naquele momento, eu tinha uma paz. Aquele momento em que aquilo tudo aconteceu. Havia uma paz. Mas, ao mesmo tempo, havia uma dor de... Nossa, meu pai, o Senhor levou meu filho, né? Uau, e agora? Como assim? Como é que eu vou lidar com essa dor? Então, naquele momento, eu acredito que uma das frases que não saía da minha cabeça era que Deus ele é soberano e ele faz o que ele quer, né? E que nós somos instrumento em suas mãos. E que nós não temos domínio sobre as suas ações. Ele faz o que ele quer. E tudo que ele faz é bom. Ele não é um Deus mau.
Ele não tá lá em cima pegando uma seta e diz, agora eu vou fazer a Joyce e o André sofrerem porque eu quero ver eles sofrendo. Não, não é isso. Ele tem um plano maior onde eu, na minha caixinha, não consigo enxergar. Só ele consegue enxergar o que isso pode causar lá na frente. Então, isso me confortava. Deus, ele tem um plano. Deus, ele é soberano. E ele nunca deixou de me amar. Então, isso não significa que ele não me ama. Isso significa que ele tem um plano maior. E o melhor, ele está no lugar, agora sem dor, sem sofrimento, e está melhor do que eu. Então, no primeiro instante daquele choque, todas as promessas de Deus vieram à minha mente. Principalmente porque o André, nesse momento, me ajudou muito. Me ajudou muito, porque eu tava chorando horrores, né, lá dentro. E ele falou, baby, lembra das promessas do Senhor. E ele me fez lembrar de todas as promessas de Deus. Me fez lembrar que ele é soberano, me fez lembrar que ele tem um plano. E isso me ajudou a pegar todas as minhas emoções, toda a minha, talvez até falta de fé e talvez indignação e tudo aquilo, e dizer assim, colocar numa caixinha e falar assim, vou confiar no Senhor. Durante este processo, porque é um processo, né? Não é só um dia, é um processo. Então, todos os dias, pego isso, coloco numa caixinha, vou confiar no Senhor. E ele me ajuda muito a lembrar isso, a lembrar que Deus é bom, que ele tem as suas promessas e que ele nunca vai fazer nada que venha nos machucar, né? Então, acho que nesse primeiro momento pra gente foi um choque, né? Como mãe, posso falar, como na minha visão como mãe, foi uma tristeza, mas ao mesmo tempo foi reconfortante saber que meu filho está num lugar onde Deus está pertinho dele, né? E que até mesmo, eu sei que ele é meu filho, mas querendo ou não, eu iria criar ele pro Senhor. Então, no fim das contas, não é meu. Ele é dele também, né? E diria que mais dele do que meu, né? Então, ele pode fazer o que quiser com a vida do meu filho, vamos dizer assim. Então, se essa foi a melhor decisão que ele tomou, se foi isso que ele decidiu, então Deus tem um plano magnífico e maravilhoso onde ele quer meu filho de alguma maneira lá com ele e tem um propósito e amém. Isso me ajuda a canalizar e a prosseguir, né? A não ficar parada no tempo, assim. E na sua visão de pai, como foi esse luto, né? Eu vejo assim, existem processos na vida, nós que somos cristãos, né? Existem processos que trazem sofrimento e a gente acaba sendo aperfeiçoado através de cada sofrimento. Você termina um namoro, você sendo cristão, você sempre pensou que aquela pessoa ia ser a pessoa com quem você ia casar, aí você passa por um sofrimento. Ou você recebe uma disciplina e percebe que você vai perder tempo da sua vida e você passa por aquele sofrimento, mas Deus aperfeiçoou no término do namoro, Deus aperfeiçoou no momento da disciplina e Deus aperfeiçoou também numa perda. E eu sempre penso assim, né? Existem os cristãos imaturos que ainda estão novos na fé ou ainda estão aprendendo a conhecer Deus, eles olham o sofrimento de duas formas. Ou é um pecado, ou é Satanás na minha vida, ou Deus é injusto, ou Deus é ruim. E os cristãos maduros, não. Eles enxergam o sofrimento como um aperfeiçoamento, né? Abraão fez isso, né? Deus pediu o filho de Abraão, mas antes ele falou, Abraão, sai da tua tenda. Se esse cara tem fé o suficiente para deixar tudo para trás, deixar vizinhos, deixar a casa, deixar tudo que ele conhecia, a realidade que ele tinha, para seguir a Deus, com certeza ele vai ter fé para fazer coisas maiores. E Deus estava aperfeiçoando a fé de Abraão ali. Não só no momento que ele pediu o Isaac, mas na hora que ele falou, Abraão, sai da tua tenda, eu preciso que tu viva uma nova experiência comigo, uma nova etapa do nosso relacionamento. E aí, Abraão era um homem de 85 anos, que esperava um dia viver algo grande com o Senhor, esperava uma promessa que Deus tinha dito para ele que ele ia ser pai de multidões, sem saber como isso ia ser feito. E isso tudo aperfeiçoou a fé de Abraão. Para que na hora que talvez ele tenha passado pelo sofrimento ali, de Deus falar com ele, ei, Abraão, sobe o monte e eu preciso do Isaac. E a Bíblia não deixa nas entrelinhas qual foi a sensação que Abraão teve, mas diz que ele simplesmente disse pro Senhor, tudo bem, eu vou. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E eu vejo assim, cristãos maduros pegam o sofrimento e veem como Deus está aperfeiçoando sua fé. E os cristãos maturos ainda não têm essa visão, né? Então, como pai, como marido... entendendo também até o meu papel espiritual dentro da igreja, na vida de outras pessoas, eu peguei aquilo como, Deus,
Eu sei de que ao redor de outros sofrimentos que eu já vivi, esse é o pior. Mas eu sei que assim como os outros sofrimentos que eu já vivi, esse também é pra aperfeiçoar minha fé, né? Isso é pra me tornar mais maduro. Isso é pra eu chegar lá no sai da tua tenda e quando ele falar, eu preciso do teu filho, eu já saí da minha tenda. Eu já estou sendo aperfeiçoado na minha fé através de outros sofrimentos. Agora esse sofrimento, eu entendo que também vai aperfeiçoar minha fé. Então em tudo a gente diz, tudo bem, Senhor, eu estou contigo. Eu entendo que isso faz parte do plano inicial que tu fez lá no Gênesis capítulo 12, que tu vai fazer agora no Gênesis capítulo 29. Então, isso foi marcante para mim nesse sentido, como pai de receber aquilo como um sofrimento, mas entender que eu ainda sou sacerdote do meu lar, ainda preciso cuidar da minha esposa. Minha família não acabou, entendeu? Então, eu ainda tenho uma mulher para cuidar, eu ainda preciso ser zeloso pelo meu ambiente familiar, pela igreja, pelos meus amigos, pelas pessoas que de certa forma são ovelhas, né? Ali naquela igreja e estão ali naquele momento, naquela comunhão, naquela vida espiritual com a gente. Então, eu acho que eu olhei para essa situação dessa forma. Como Deus falando, esse sofrimento pode ser o maior deles, mas eu também estou usando para aperfeiçoar essa fé.